boa tarde. O programa é Agora José. Mais uma vez no ar, mais um sábado, mais um programa. Mais o quê? Boa tarde, Guedes. Boa tarde, Omar. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil, da Rádio Internacional Lusófona. Esse é o programa Agora José, um programa que discute a educação e é transmitido ao vivo aos sábados, das 16 às 18 horas, pela Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona. Você pode acompanhar sempre nossos programas ao vivo, pelo site da culturaonlinebr.org, pode participar do chat, pode mandar suas questões, suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões. O nosso e-mail é programeagorajosé@hotmail.com e toda semana nós trazemos uma discussão de algum tema ligado à educação. E essa semana a gente não poderia deixar de falar sobre a greve dos professores do estado do Paraná. Hoje é dia 21 de fevereiro, agora são 16 horas e 10 minutos. Os professores do estado do Paraná estão em greve. Neste exato momento está acontecendo uma assembleia. Isso. Para definir se continua os rumos da greve ou não. Para o continua, né? Uma coisa é certa, né? Como sempre, os problemas acontecem e ninguém tem culpa, mas sempre estoura no lado fraco, né? São os servidores. Ou o povo. Sempre assim, né? E vamos aproveitar também, hoje, já que a gente vai falar da greve dos professores do Paraná, a gente vai relembrar também sobre um artigo que nós escrevemos em 2012 sobre os professores e a lei, não é? Porque a gente sabe que muitas vezes os professores não dão importância a essa parte, não se ligam muito nessas coisas, né? Acho que ser professor é somente estar dentro da sala de aula, sem se importar com o que acontece ao redor. Não é bem assim, a gente sabe disso, mas também tem o lado político da coisa, né? Sempre tem. Sempre tem. E muitas vezes os professores pendem para o lado partidário, não digo político, mas partidário, né? É onde mistura um pouco as coisas e acaba não dando muito certo, né? É um grande erro, né? A gente sempre defendeu aqui que educação, segurança, saúde deveriam ser políticas apartidárias, né? Políticas de Estado, né? E não de partidos políticos. Você elege um governo, democraticamente, você elege um governo, quer goste dele ou não, né? Mas esse governo ele tem que trabalhar em prol da sociedade independente. Esse governo eleito ele tem que ser, ele tem que trabalhar para a população e não para um partido político. Exatamente, né? Bom, os professores do Paraná, eles estão em greve, mas não é só no Paraná que está acontecendo. Sim, está pipocando greve para todo lado, né? A gente tem vários contextos diferentes aí, várias mobilizações ou em estado de greve ou já estado de atenção, né? Fazendo um estado de atenção ou realmente em greve, né? Como, por exemplo, na Paraíba, nós temos os professores que estão já em estado de greve, eles não estão em greve, né? Certo. Então, ainda não está descartada a possibilidade de greve no estado da Paraíba, isso segundo o vice-presidente da Associação dos Professores em Licenciatura Plena do estado da Paraíba, o professor Odenilson Medeiros. Segundo ele, o que está acontecendo na Paraíba? O governo não está aplicando o reajuste da categoria no valor de 20%. O professor revelou que uma assembleia foi realizada na sexta-feira 13, semana passada, e ficou decidido que a categoria daria um prazo para que o governo fizesse, então, a aplicação desse reajuste. De acordo com Medeiros, o índice sugerido pelo MEC foi de 13,1%, em cima da lei do piso, né? E nem isso o Estado teria aplicado nos vencimentos dos profissionais da área, e explicou que caso não seja cumprido o anúncio que o próprio governo tinha dado, o anúncio de 20%, eles vão acabar entrando em greve. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, também os professores entraram em greve justamente pelo mesmo motivo, a questão salarial.
E um procurador diz que os professores já recebem acima do piso. Uhum. Então vamos explicar para o procurador que o piso ele veio para poder nivelar por baixo aqueles estados, aqueles municípios que não pagariam o mínimo. E esse mínimo, lembrando, há uma grande divergência sobre essa questão do mínimo, porque o mínimo pelo DIEESE não seria de R$ 1.917 para 40 horas de trabalho. O mínimo seria de pelo menos R$ 2.600. O mínimo que o professor tivesse condições de ter uma vida média, dentro da chamada aí classe média, e não R$ 1.900. E mesmo assim, no valor de R$ 1.900, muitos estados, muitos municípios não cumprem com essa lei do piso. Então, no estado de Ceará, em Juazeiro do Norte, também estão em greve. A greve começaram a greve lá no dia 19, agora essa semana. Onde mais? Em Foz do Iguaçu, também os professores anunciaram a greve a partir do dia 19. O que eles estão reivindicando lá? Houve a demora da prefeitura na implementação do plano de cargos e salários, que foi definido no primeiro semestre de 2014. E no Distrito Federal, os professores também iniciaram a greve pela falta de salários. Então, atraso no pagamento. Abono de férias, 13º, o próprio tudo salário. Mas é interessante, você já percebeu, não sei se você chegou a fazer essa análise, que essas coisas estão pipocando justamente depois das eleições, do processo eleitoral em si. Até então, nós não tínhamos tantos problemas aí com atraso de pagamento, etc. Tava tudo beleza. Passou gastaram o que não deviam, o que não devia, e agora tem que cortar. E corta onde? No salário? Brincadeira, né? Então, assim, durante a época de campanha não tinha problema de energia, não tinha problema nenhum. Não tinha problema de falta d'água, não tinha problema de caixa, não tinha problema de absolutamente nada. Passou as eleições, assumiram seus novos mandatos, não, agora tem problema. Agora tem problema. Então agora não tem água, agora não tem luz, agora não tem caixa. No Paraná, o Beto Richa, que foi reeleito. Como é que ele faz uma coisa dessa agora depois de reeleito? Bom, não pergunta como, porque o presidente fez também, né? Então, tá liberado, de partido, né? Tá liberado, né? De partido. O que é isso? Por que agora... Mas se ele estava eleito, era ele quem controlava os gastos? Ele, governo? Agora, de repente, ele diz que não tem dinheiro? Mas quem foi que gastou, então? Fantasminha? Foi ele mesmo. E agora ele põe a culpa nos servidores, né? Culpa todo mundo. A culpa é do servidor. Não quer pagar ninguém, quer modificar algumas coisas, não quer pagar quinquênio, por exemplo. Quer retirar isso, direito já do professor. Que isso? Tá de brincadeira, ô? Tem mais é que ir lá e fazer greve mesmo. É interessante, né, que a gente vê, aliás, eu até compartilhei uma frase hoje, de um colega que escreveu assim, muita gente vira pro professor e fala, não está contente? Troca de emprego. Né? E aí, agora que a gasolina aumentou, que está todo mundo reclamando da gasolina, não está contente? Anda a pé. A questão não é essa, a questão é que o professor ele tem que assumir a sua importância política e brigar por uma política pública que realmente invista na educação. Claro, quando você pega muitos economistas por aí que se dizem entendidos na educação, dentre eles, né, por exemplo, o nosso querido, não tão querido, Gustavo Yoshi, que é aliás, anda sumido, da Veja, graças a Deus, que continue assim por um bom tempo. Anda sumido, parou de falar bobagem. Ou não, né? Ou ele está pensando o que soltar dessa vez. Arquitetando mais uma por aí. Então, essa galera que defende totalmente a privatização do ensino, por uma questão muito óbvia, lógico, eles são contra, na sua maioria, as políticas públicas em educação e defendem que não, o professor não tem que ganhar mais.
como se o salário do professor fosse um salário, altíssimo. Fosse um salário de vereador, de advogado, de um salário deputado, né, de senador, né? Como se fosse. Como se fosse, né? Não é, não. É mas bem menor. Diga-se de passagem, bem menor. Em abril de 2012, no jornal Gazeta Vale Paraibana, que você pode acessar na internet, gazetavaleparaibana.com, nós publicamos um artigo que se chamava Os Professores e a Lei. Isso. Nesse artigo, nós discutimos, na época, a questão da mobilização nacional, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação estava convocando para os dias 14, 15 e 16 de março de 2002, que todos os setores da educação do país iriam parar. Isso. Por conta da aplicação da lei do piso, que é a Lei 11.738 de 2008, que até então não vinha sendo cumprida. Estamos em 2015. E ainda não então, não continua sendo cumprida. Continua não sendo cumprida. Mas o que nós vimos na prática, naquela época, foi uma briga entre partidos, infelizmente. Não está muito diferente ainda, sim, né? Porque nós temos os sindicatos dos professores ligados a um partido A, que pode ser contra ou a favor do partido que está na situação, dependendo do estado e do município. E aí, se for a favor... Mas normalmente você vê sempre a oposição, né? Dificilmente é a favor, né? E não é, né, Omar? Porque se a gente pegar, por exemplo, o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é governado aí desde 1800 desde o descobrimento? Desde antes dos portugueses chegarem no Brasil, o estado de São Paulo já PSDB. era governado pela PSDB. E a POSP, claramente, ela é ligada ao PT. Exatamente. São opostos. Batman e Coringa aí. São inimigos. Exato. E várias vezes nós já presenciamos situações em que o sindicato sentou para tomar café com o próprio governo e ficou... E ficou dito pelo não dito, né? Como, por exemplo, na greve de 2010. A greve de 2010 foi lá, os professores pararam aquela coisa toda e o governo não arredou o pé. E aí chegou na Assembleia Final. E aí, vamos... Acabou. O governo não cedeu. Nós vamos continuar a greve? Vamos continuar a greve. Então tá, a greve está encerrada. Uma puta de uma sacanagem, bicho. Depois querem que a gente acredite no sindicato, né? A gente recebeu, nós temos 2 entrevistas no YouTube, com representantes da POS, que tá lá, que vieram até a gente aqui. Pessoal muito gente boa, muito gente fina, próprio Ederaldo, pessoal muito bacana. Mas que, infelizmente, o sindicato, ele não luta em benefício dos professores. Infelizmente, eu acho que qualquer sindicato, né? Posso generalizar, porque eu não conheço todos os sindicatos. Olha... Eu tô vendo, por exemplo, lá no Paraná, que a coisa não é bem assim. Porque... vamos ver o resultado. A gente precisa analisar depois o resultado. Mas o próprio governo, ele já cedeu. Em alguns pontos, ele já... ele retirou o pacotaço da maldade, né? O que eles chamam de pacotaço da maldade. Pacotaço da maldade, que visa tirar benefícios do professor. Acho um absurdo isso também, mas enfim, coisas de rixa. E aí, em 2012, nós discutimos a respeito da lei em si. Você falou coisas de rixa, mas é coisas do governador, Richa. Que é Beto Richa, ou rixa entre os partidos e o... Não, do governador. Tá, não é rixa entre os partidos, não. Tá, o próprio nome dele já não ajuda, é rixa. Piadinhas à parte, vamos lá. Tem uma rixa com a turma, né? Então, em 2012 a gente falou sobre... Você quer ler isso daqui na íntegra? Não, é muito comprido. Quem quiser, assim, procura lá no blog ou... Nós fizemos uma baita de uma reflexão, né? Depois a gente coloca aqui, quem for acompanhar pelo YouTube, a gente coloca o link, para a pessoa ler. Porque nós vamos tocar, inclusive, na questão da formação do professor. Esse professor que é formado, muitas vezes, a maioria das vezes, por grandes McDonald's da educação, que não se interessam pela educação, e sim pela mensalidade que é paga, né? Paga
por aquele que está cursando ou pago pelo governo via Não importa. bolsas, né? De quem sai o dinheiro não ganha, importa. O importa né? é entrar no bolso. É. E essa baixa formação faz com que o cara crie ali aquele cabresto, né, que tá tudo bem, que tá tudo bom, ou o famoso muro das lamentações na sala dos professores. Né? Nunca tá bom, nunca tá legal, mas quando é para parar, para lutar, ninguém para. Né? Vai lá assinar o ponto para não perder o dia. É complicado. Então a gente toca nesse assunto, a gente trata, né, muito bem desse assunto, né, sobre essa questão da formação. E essa formação de baixa qualidade, ela vai refletir nas ações do professor em sala de aula e fora da sala de aula. Essa baixa formação política. Também. Não muitas vezes essa baixa formação no próprio conteúdo que o cara ministra. No geral, né? No geral, porque o camarada que realmente tem uma boa formação acadêmica, paralelamente, pode ser que não tenha uma boa formação política, pode ser, claro, mas eu acho que corre paralelo isso aí. Essa formação acadêmica e a formação política, elas correm paralelamente. Então, se você tem uma boa formação política, uma boa formação acadêmica, você tem como discutir, você tem como saber o que fazer. Né? O que a gente percebe muitas vezes... Entende-se que, né? O que a gente percebe muitas vezes é que o professor ele está alheio. Ele não se engaja. Ou por medo, né? Por medo, ou por total desconhecimento do assunto, né? E não sabe o que está acontecendo, e aí vai a crítica também. Se não sabe, procura saber. Ora bolas. Vai ler. Vai estudar, não é isso? Tem que estudar, tem que perceber, tem que entender. E não é acatar a posição de sindicato, ou posição A, B, C, D. Não, é a sua posição. A sua opinião. O que é que vale? Se esta opinião coincidir com a opinião do sindicato ou do governo, beleza. Mas você tem a sua opinião. Para isso é preciso ter conhecimento. Para ter conhecimento tem que buscar. O que a gente vê é essa alienação, às vezes, do professor, em relação a essas questões. Ah, mas não posso perder essa boquinha. Eu concordo que você não pode perder, mas a gente poderia estar melhor. Né? Esperar que o governo tenha essa sensibilidade de melhorar para o professor, esquece. Ah, vamos trocar para o PT, o PSDB do PT, do PP do PC do B. Não importa, é a mesma josta. Eles vão agir da mesma forma, não é problema. A diferença é a sociedade. A sociedade é o professor que faz a diferença. E quem faz a sociedade é o professor também. Participa da formação. Para poder participar dessa formação é necessário ter conhecimento, saber o que está falando. Não é só reclamar, chegar na sala dos professores e lamentar a situação. Ah, se eu soubesse, eu não tinha vindo dado aula. Eu não seria professor. Você não sabia, não é? Sabia sim. Então vamos lutar. Vamos lutar para ver se melhora alguma coisa, né? E aí? Bom, então, voltando ao Paraná, assunto? Explica um pouco aí o que foi esse pacote de maldades aí que, né, acabou ganhando esse apelido, né? O pacotaço da maldade? Pacotaço da maldade. O pacotaço da maldade tem várias, né? Várias modificações. Dentre as quais, aquelas que afetam ao professor, né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Onde que está aqui? Baixo? Cima? Parou, vai devagar. Deixa eu voltar aqui. Volta lá para a gente poder ver direitinho. Aí, então, o pacotaço ele tem vários itens, né? Dentre os quais, aquela que interessa para os professores, né? Porque ele afetou todo o funcionalismo. Sim, afetou todo mundo, mas... Para a semana que vem, outros setores do funcionalismo estão previstos de parar.
Ele conseguiu desagradar todo o funcionalismo. Ele conseguiu exatamente isso. Bom, voltando a dizer que houve um recuo por parte do governo, né? Então, Até então, no magistério, as regras, né? Muda para licenças de professores da rede pública, que aí passam a ser mais rigorosas, né? As licenças, ou seja, a concessão da licença, né? 12 mil docentes que estavam afastados voltam para a sala de aula. Aí se podem voltar ou não se pode voltar, ninguém sabe, né? Deveria passar pela perícia médica para dizer pode ou não pode. Em São Paulo teve algo semelhante também, né? Em que professores readaptados foram solicitados à perícia para saber se volta ou não volta. Esse é um detalhe, né? Então, estão afastados e voltariam para a sala de aula, cobrindo então a dispensa de professores que são contratados temporariamente. Muito bem. Auxílio transporte do professor. Foi suspenso o pagamento, mas para os professores afastados. Aqueles que estão afastados não estão indo para a sala de aula. Mas é que tá, né? O professor afastado, por exemplo, readaptado, vai para a escola. Sim. São situações diferentes. Uma coisa é eu tirar afastado licença, por licença que fica em casa, é outra situação. Sim, receber auxílio transporte. Tempo de serviço. Ele quer também extinguir a gratificação por tempo de serviço aos servidores. Essa é uma coisa que está no plano de carreira. Que tá no... Qual é a única forma de ascensão ao plano de carreira? Quase não tem, né? Quase não tem. Então ele quer tirar isso aí. Os benefícios terão valor atual congelado, ou seja, não vai sofrer nenhum reajuste. Os novos servidores não terão direito a quinquênios. Como? Não pode isso. Isso é inconstitucional, além do mais. Se é o mesmo cargo e mesma função, existe a equivalência. Ele não pode fazer isso. Tem esse detalhe. Se eu não estou errado, existe dispositivo legal que impede isso. Mas, enfim, não é CLT, né? Tem que recorrer à Constituição. Né? Exatamente. Então, os novos não teriam direito ao quinquênio. Isso para ajudar a qualidade do ensino, percebe? Já é ruim. Ele conseguiu piorar. Isso para você atrair bons profissionais, isso para você ter um cara qualificado, ter um cara que continue estudando, né? Um cara que não precisa trabalhar em 3, 4 escolas e pode usar o seu contraturno para fazer curso, para se atualizar. Exato. Quer dizer, já é ruim com o quinquênio, fica pior. Um favor, né? Eu vou fazer o favor de te contratar e de vez em quando eu vou fazer o favor de te pagar alguma coisa. Se eu quiser, eu te dou algum extrazinho. Bom, além disso, o percentual do anuênio, né, para professores com mais de 25 anos de atividade. O cara já está quase aposentando. Lembrando que professores são 25 anos em sala de aula, aposentadoria especial. E os servidores com mais de 30 anos de serviço cairá de 5 para 0,1 Aí eu vi vantagem, ao ano. De 5 para 0,1. Olha que bom, que atrativo que se torna essa carreira de professor. Eu acho que assim, às vezes eu realmente penso que deveria haver uma debandada. Né? Todo mundo exonerando. Né? Todo mundo exonerando. Não tem professor. Mas aí a gente para e pensa. Peraí, o problema é o sistema público ou o problema é o governo que está no momento? Ou é o professor? O problema é ou são todos os professores. Se esse problema também for os professores, você manda embora. Você abre processo administrativo e manda embora. Exato. Agora, se o problema é o sistema público... Porque ele penaliza toda uma classe. Sim. O problema do serviço público é que ele não consegue identificar quem é quem dentro, quem é o joio e quem é o trigo, e depois penaliza a classe toda. Sim. Com medidas esdrúxulas. Aqueles que... E os bons, como é que ficam? Lascados, né? O benefício, então, já está contemplando nos planos de carreira. Segundo o Estado, né? Já está sendo contemplado no plano de carreira. O benefício. Fundos. Fundo de pensão, né? Ele passa a utilizar os fundos estaduais
dos Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal, todos os fundos. Ele vai gerir todos os fundos, vai juntar tudo. Adivinha para quê? Desviar o dinheiro dos fundos para tampar rombo. É óbvio. Novamente, o servidor público, leia-se povo, leva ferro, né? Na Previdência. Ele quer extinguir o Fundo Previdenciário do Paraná. Exatamente. Ele quer extinguir isso aí, né? Com o saldo transferido para o fundo financeiro. Vai juntar também. Aí ele vai criar um novo regime de previdência complementar para os novos servidores, através da administração de uma nova fundação, novos cargos, né? E vai por aí afora, em que todos os poderes municípios poderão aderir. Fundação Previcom do Paraná. A participação do Estado passa a ser de 22% até 2016, mantendo-se em 11% de contribuição dos servidores, como em São Paulo, né? Que queiram se aposentar até o teto de 4,6 mil. Acima disso, você tem que pagar um fundo complementar. Você quer se aposentar com mais? Paga. Que é o que eu faço. Além de ter os 11% descontado no meu salário, eu ainda pago 2 previdências, porque eu sei que quando eu me aposentar, não dá para me aposentar com um salário de professor. 2 pau, né? É complicado. Bom, ele também colocou lá a nota fiscal paranaense, exemplo de São Paulo. Aliás, o cara que era aqui de São Paulo foi para lá, para o governo de lá. Por isso que ele está fazendo isso também. É igual. E por aí vai, né? É por aí. Depois tem CADIM, tem problema de ciência e tecnologia, né? Outras coisas que não dizem mais aí tanto, não diz respeito ao magistério, né? Bom, a questão é que assim, o que chama atenção muito é que todo o Estado realmente parou, né? Mostrou, ele conseguiu mexer com todo mundo. Conseguiu mexer com todos os servidores. E todo mundo parou, realmente parou, foram para as ruas, né? Entraram lá na Assembleia e fizeram o que tem que ser feito, bicho. E detalhe, o problema que a gente tem que botar na cabeça de muito ignorante que tem por aí, o problema não é o sistema público. O problema é quem está gerindo o sistema público e a forma escola, que né? ele é gerido. Como na escola, como a gente tem falado aqui, o problema não são as verbas nem nada, é como é gerido isso aí, né? É a gestão, problema de gestão, ou de indigestão nesse caso. Pois é. Não é? E nesse caso, os professores do Paraná deram uma aula para todos os professores do país, Cidadania. Inclusive para os professores do Estado de São Paulo, e como que se são faz? Muito acomodados. E como se faz? E sem planeta bagunça, hein? Sem quebra-quebra. Sim, sim. Tanto é que a polícia militar do Paraná não teve o que fazer. Não houve brigas, não houve quebra-quebra, não tem ninguém morto nem ferido, tá? Basicamente normal. E a princípio, né, a gente falou que a Assembleia está acontecendo neste momento. Ainda tem um detalhe, hein? A Assembleia dos professores lá, tudo bem. Eles marcam algumas durante a semana, mas a Assembleia, tipo essa aqui hoje, que é de extrema importância, é de sábado. Uhum. Nosso sindicato não marca a Assembleia de sábado. Não, ele marca durante a semana para a aula, bagunçar porque a vida de todo mundo. A maioria dos professores acumulam. Exato. Né, tem prefeitura, estado particular. E aí você acha realmente que o professor vai faltar no particular para ir à Assembleia? Não vai. Não falta no estado sábado, e no município, não, mas no particular ele não falta. Sábado é dia de tomar minha cervejinha. Se faltar, ele vai ser mandado embora. Né? E sábado não. Sábado tem que descansar. É a mesma coisa, né? Marcar a TPC de sábado. Aula de, né? Trabalho coletivo de sábado. Não vai ninguém. Você vai pagar. Não, mas você o vai Estado pagar? deveria pagar. Ele paga. Você vai trabalhar de sábado? Você tem que pagar. Mas ele paga durante a semana. Mas se você pagar para trabalhar no sábado, você tem que acrescentar. Hora extra. Você tem que acrescentar hora extra de sábado e domingo. Né? Bom. Por isso tem que ser CLT. Não tem erro. Se fosse CLT, isso eu já cansei de falar. Se fosse CLT, eu estaria feliz. Melhor. Eu estaria feliz. Porque aí você recolhe INSS, você tem fundo de garantia, né? Coisa que quem é estatutário não tem. Não tem. Aposenta com uma mão na frente e outra atrás. Você sai
Quer dizer, uma mão só, né? Porque a outra... Você só sai com a mão na frente, porque atrás fica tudo livre. Atrás vem gente. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que sobre a greve do Paraná, não. Nós temos que aguardar o que... Estão de parabéns pela maneira como está sendo conduzida, né? E os outros servidores que também pararam, saúde parou também lá, né? Infelizmente, a coisa tem que, né, funcionar. E o governador, lógico, né, preocupado com sua imagem, se é que ele tem alguma agora, retirou. Deve ter, porque ele foi reeleito. É interessante isso, né? É igual aqui em São Paulo, o cara mesmo também, porque foi reeleito. Foi reeleito e aí o cara vem... Aliás, você me lembrou, não tem nada a ver com a greve, né, no Paraná, mas... Você viu quem é um secretário de Justiça agora em São Paulo? Camarada que foi advogado do PCC. Então, eu vi isso pelo Facebook da vida, mas eu não fui pesquisar para ver se realmente é fato ou se é mito de internet. É brincadeira, é isso? Eu pesquisei isso. Eu também pesquisei, mas só li assim, né? Não vou dar minha opinião, porque esse programa vai pro YouTube e, né? Eu só posso dar minha opinião embasada. Tá passando, vi e tal, mas eu não acredito nisso, não é possível. Né? Mas, enfim. Bom, tudo é possível. Então, acompanhar a greve no Paraná, né? Eu acho que a nossa mensagem desse vídeo, para você que acompanha o programa Agora José, é realmente acompanhar o que acontece, né, no Paraná. E vamos soltar um áudio que fala sobre essa greve no Paraná. Então, acompanha aí. Exatamente. Vamos ouvir isso aqui. Ver o que está acontecendo lá. Estaduais no Paraná prossegue após o carnaval. Durante o feriado, os servidores continuaram mobilizados em assembleias, atividades e acampados no Centro Cívico em Curitiba. Na quarta-feira, houve uma reunião do Comando Estadual de Greve, na capital, para avaliar o movimento e definir os próximos passos. Quem fala sobre as decisões dessa reunião é a professora Wanda, secretária-geral da APP estadual. Nós tivemos uma reunião do Comando Estadual de Greve e definimos a nossa organização dos próximos dias. Quinta-feira, dia 19, Curitiba, região metropolitana, todos aqui em frente ao Palácio Iguaçu. Nós estamos chamando o dia 19 de fevereiro como o dia da mobilização dos 100 mil. Isso significa ato aqui em frente ao Palácio e ato em todos os núcleos regionais de educação. Por isso, quem é do interior está organizando um ato em frente aos núcleos regionais, assim também como pressão ainda aos deputados estaduais para que votem e continuem votando a favor da educação. Na sexta-feira, dependendo da negociação, às 14h30, o governo vai receber uma comissão de negociação. Esta reunião pode ter uma continuação na sexta-feira. Então, nós convocamos o Conselho Estadual para sábado, que vai se reunir lá na APP, para avaliar o que resultou dessa reunião com o governo. É importante colocar que essa é a primeira reunião de negociação. Acreditamos que ainda teremos outras reuniões. Na segunda-feira, os deputados voltam para a Assembleia. Pode ser que o governo apresente de volta os projetos. Só que desta vez, ele vai ter que seguir o trâmite normal de projeto, ou seja, não tem mais o trator da Comissão Geral. Perguntada sobre o final da greve no próximo sábado, ouça o que diz a professora Wanda. Não há mínima possibilidade. Até porque quem decide pelo final da greve é a Assembleia. Qual é a nossa proposta de direção? A partir da posição do governo, levar esta posição para os núcleos sindicais, discutir amplamente com a base, discutir no Conselho Estadual. Nós não temos pressa de retornar para a escola. Por quê? Vamos retornar para qual escola? Nós não aceitamos a distribuição de aulas deste ano, nós queremos aquela distribuição de dezembro no mínimo. Isso é ponto fundamental para nós. Então, nós continuamos em greve. Aconteça o que acontecer nessa reunião com o governo, a greve continua. A greve tem a adesão de vários sindicatos de servidores, uma vez que as medidas tomadas pelo governo Beto Richa, do PSDB, atingem a todos os servidores. Ao
alguns sindicatos, por força da legislação, eles vão decretar greve mais tarde, né, porque tinha que respeitar o prazo mínimo. O Sindisaúde, por exemplo, já voltou, porque a proposta deles era retira o pacotaço, daí volta da greve. Então, como já foi retirado o pacotaço, eles voltaram. Quem está em greve hoje? Nós, da educação básica, as universidades estaduais todas em greve, o Detran e a Defensoria Pública. Pelo menos é o que foi publicado hoje para nós. Então, esses grupos estão em greve, inclusive estão aqui no nosso acampamento. Do Departamento de Jornalismo da Rádio Princesa, com informações da APP Sindicato, Luiz Dzulinski. Fica aí, então, né, a organização, que é a palavra correta para esse movimento no Paraná, a organização dos professores no Paraná. Isso sim é uma organização que sirva de exemplo para outros sindicatos, inclusive para o nosso, para São Paulo. O estado de São Paulo. Bora? Vamos embora. Então, críticas, sugestões, podem mandar programeagorajosé@hotmail.com, também no Facebook, Programa Agora José. Quem acompanha o nosso programa ao vivo, um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Quem acompanha pelo YouTube, até o próximo programa. É isso aí, um abraço. Você está no Cultura Online. Continue ouvindo o programa E Agora José, com Omar de Camargo e Ivan Cláudio Guedes. We don't need no education.